Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. E a pedido do nosso irmão Jair Nascimento, eu vou postar um vídeo falando sobre o assunto se um servo de Deus, um salvo, pode se perder ou não. Porque existe uma doutrina que afirma que uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é uma tolice muito grande. E o que eu vou falar aqui, eu desafio todos os que defendem essa doutrina para provar o contrário do que eu vou dizer agora. Porque eu cheguei a esta idade lendo a palavra do Senhor, servindo ao Senhor e não ganhando dinheiro com Bíblias e ensinos. Não cheguei a essa idade para concordar com o erro. Não! E eu tenho notado que pessoas que aceitaram Jesus há 10 anos, há 9 anos, 5 anos, 15 anos, querem ensinar quando eles ainda são crianças espirituais, que deviam estar ainda tomando leite, já querem ensinar comida sólida ao povo, quando não pode. Criança é criança, adulto é adulto. Não querendo ofender aqueles que muito cedo desejam servir ao Senhor no ensino da palavra. Muito bem. A Bíblia mostra claramente que pessoas, anjos, que pertenceram a Deus, que viveram no céu, se perderam. O primeiro exemplo foi Satanás, conhecido hoje como diabo. Ele foi criado por Deus, por Jesus Cristo, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Nós encontramos Satanás no céu querendo tomar o lugar de Deus. Ele habitava na terra e quando ele chegava no céu, ele viu o esplendor dos céus e quis para ele. Ora, ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Deus criou Satanás, criou um anjo de luz. E vivia em perfeição até que a iniquidade foi encontrada nele. Isso você pode encontrar na palavra do Senhor. Você pode também ler Mateus 25, 41. Diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o diabo já morou no céu, já regiu na terra, nos tempos que ele servia a Deus. Então a primeira prova, Satanás caiu da graça e se perdeu. Já um ponto que não há como dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou Deus criou Satanás perdido. Não. Portanto, não vou me alongar, porque isto que é ensinado não tem base bíblica. Nós encontramos também que anjos são filhos de Deus, porque quando Deus estava criando a terra, e que as estrelas cantavam, os filhos de Deus estavam presentes. Jó capítulo 38, versículo 4 em diante, os filhos de Deus, a terra não tinha sido criada ainda, os anjos já existiam e eram filhos de Deus. Ora, os filhos de Deus, claro que eles eram salvos, mas a terça parte apoiou a rebelião de Satanás e caiu da graça. Então, não há como dizer que Satanás e os anjos não caíram. Ele era perfeito em seus caminhos. Encontramos também os demônios, que já são outro tipo de seres. Os demônios não têm corpos. Anjos têm corpos, viajam, comem. Porque o maná é o pão dos anjos. Mas os demônios não têm corpos. Eles precisam de corpos para se manifestar.
É por isso que há escritores que escrevem coisas demoníacas, pessoas que fazem filmes demoníacos, porque eles são possuídos por estes demônios, que só pode se manifestar através de corpos, como no caso, nos dias de Jesus, eles entraram na manada de porcos. E os porcos foram lançados no despenhadeiro. Os demônios só se comunicam com a raça humana através de corpos. E eles são os únicos seres que podem entrar no ser humano, porque eles não têm corpo. Nós encontramos vários assuntos. Encontramos também Abaddon, Apolion, que é um ser que vive nas profundezas. E no fim dos tempos, eles vão se levantar. Vocês podem ler Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13 em diante. Leia a Bíblia. Não leia sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Estes seres foram criados por Deus. Então, por favor, não ensine que uma vez salvo é salvo para sempre. Satanás era salvo, os anjos eram salvos e se perderam, Abaddon e Apolion também. Encontramos também os demônios que operam com as locustas. E são seres que têm capacidade para ferir um e não ferir o outro. Eles têm inteligência. Também foram criados por Deus. Todos que foram criados por Deus, eles são salvos. E agora eles se perderam. Leia no livro do Apocalipse e você vai encontrar assuntos dessa natureza. Apocalipse capítulo 9 em diante. Você encontra também os 4 anjos que seguram os 4 ventos. Estes 4 anjos eram seres salvos também, mas eles se perderam. Eles se perderam, estão perdidos. Então, não há como dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Encontramos também a raça pré-adâmica. A raça pré-adâmica era o mundo de Gênesis 1 e 1. O mundo dos dinossauros, o mundo onde não existia oceanos. Não existia. Era só céu e terra. Então, havia nações. E nós, quando lemos assim, nações... Não, espera aqui. Nação tem a sua bandeira, tem a sua língua, seus costumes, suas cores e sua limitação geográfica. Se tinha nações, tinha tudo isso. Aqui na Terra. E você pode olhar na Bíblia, você pode ler Gênesis 1, a partir do capítulo 1, versículo 2, até o 27, Isaías 14, a partir do versículo 12. Você vai encontrar Ezequiel 28. E por aí em diante você vai descobrir que são seres que viveram na terra antes de Adão e se perderam. Então, por favor, não me diga que uma vez salvo, salvo para sempre. Os antediluvianos são seres que viveram antes da criação de Adão. E eles se perderam. Depois nós encontramos nos dias de Noé. Noé era um servo de Deus. E muitas pessoas dizem que os filhos de Deus, do capítulo 6 de Gênesis, eram da geração de Sete. Portanto, eram servos de Deus. Servos de Deus, coisa nenhuma, para ser bem claro. Eles se perderam no dilúvio. Eles se perderam no dilúvio. Então, por favor, não ensine que uma vez salvo é salvo para sempre. Os pós-diluvianos,
que viveram depois, entre Noé e Abraão, num período de 427 anos, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas eles não. Pessoas acham que quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, tinha só 1000 pessoas. E que a arca foi feita para salvar o mundo. Não. A arca foi feita para salvar a família de Noé, para preservar. O mundo da época já tinha mais de 500.000 pessoas, segundo estudiosos. Foram criados por Deus e se perderam em violência e outras coisas mais. Portanto, não ensine, uma vez salvo, salvo para sempre. Eles já foram salvos, mas acabaram se perdendo. Arão e todo Israel pecaram contra Deus. Eles foram abençoados por Deus. Mas Deus disse que eles acabariam se perdendo porque pecaram contra Deus. Então, finalmente Arão alcançou graça aos olhos de Deus e outros também, mas você não desconhece que em Israel muitos morreram por castigo divino. Eles eram o povo escolhido por Deus. E Deus permitiu que eles morressem longe da sua graça e do seu favor. Israel foi redimido. Você pode ler Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 13. Mas muitos caíram. E você sabe, dos que saíram da terra do Egito, somente 2 conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Os murmuradores caíram mortos como formigas pelo caminho. Se perderam por blasfêmias, por adorar outros deuses. Eles eram escolhidos de Deus, você entende? Mas eles se perderam. É bom você pensar nisso, você que ensina, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós encontramos Nadab e Abiú. Você lembra de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes de Deus? Levítico capítulo 10, de 1 a 20. Eles eram sacerdotes de Deus, mas morreram, foram feridos por Deus. Sacerdotes de Deus, e se perderam porque foram feridos por Deus. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Encontramos também Coré, Datã e Abirão. Eles eram homens de Deus. Claro que eles eram homens de Deus. Eles pertenciam ao povo de Israel. Mas o que aconteceu? Eles se perderam com 250 príncipes de Israel. Portanto, faça-me um grande favor. Não ensine que uma vez salvo, é salvo para sempre. Coré, Datã e Abirão eram de Deus. Eram da tribo de Israel, do povo judeu. E eles se perderam. Um clássico exemplo também foi Saul. Saul chegou ao trono escolhido por Deus. Chegou ao trono escolhido por Deus. Mas quando ele chegou lá no trono, ele começou a se corromper com uma coisa, com outra, com ciúme. O ciúme mata, você entende? O ciúme mata. O ciúme matou Abel e o ciúme agora entrou em Saul e queria matar Davi a qualquer custo. Para não me delongar, você lê 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Você leia também 1 Samuel, capítulo 28. E, finalmente, Saul cometeu suicídio.
Eu uma vez perguntei para um homem muito famoso da Assembleia de Deus quantos reis cometeram suicídio. Ele só lembrava de Saul, mas já teve outro também. Zinri. Vocês lembram quando Jezabel perguntou se Zinri teve paz? Porque o que Zinri fez? Traiu o seu rei. Assumiu o poder e num dia de uma crise muito grande, ele incendiou o palácio e morreu queimado dentro do palácio. A ganância faz isto. Zinri era servo de Deus. Vamos em frente. Saul cometeu suicídio. É bem provável que tenha se perdido, porque homicidas, a eles não pertence o reino dos céus. Claro, não pertence. Você pode ler Samuel capítulo 16 e você vai em frente, você vai estudando e vai se preparando para combater esta ideia que uma vez salvo, salvo para sempre. Não me diga que Saul, escolhido por Deus, não era salvo. E não me diga que ele não se perdeu. Por favor. A nação de Israel, multidões em 1700 anos, entre Moisés e Cristo, conhecidos como viver no templo da lei, muitos voltaram para trás, caíram da graça, se rebelaram contra os ensinos de Deus e adoraram outros deuses e foram mortos. Balaão era também um profeta de Deus. Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Muitas ofertas fizeram que Balaão seguisse para encontrar-se com o rei Balaque, o rei medroso, que não confiava na espada, não confiava em nada. Queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E ele se recusou. Mas presentes e presentes e presentes. E até onde se entende, os casamentos começaram a acontecer entre o povo de Deus e o povo de Balaque. E Balaão amou o prêmio da injustiça. E ele foi morto numa batalha e foi transpassado até onde se sabe por uma espada de judeus. Vamos continuar. Jeroboão, a ele foi prometido as tribos de Israel, que sempre ele ficaria no poder, sua família, sua descendência. Mas ele acabou saindo da presença de Deus e preparou deuses para ele. Quer dizer, deixou o Deus Jeová para ter outros deuses diante dele, caiu da graça. E Deus amaldiçoou ele e o seu reino foi cortado. Você pode ler 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, 14, do versículo 7 ao 16. É longa a história de Jeroboão. Depois encontramos Amazias, o rei de Judá, que fez o que era bom aos olhos do Senhor por um certo período de tempo. Mas depois caiu na apostasia, foi amaldiçoado e morreu fora da graça de Deus, fora do favor de Deus. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 20 ao 28. Ele era de Deus, ele se perdeu. Tem muitos exemplos na Bíblia. Nós encontramos
aquele grande lutador Sansão. Sansão era juiz de Israel. Mas Sansão era um homem que falava pouco. E a primeira expressão que encontramos de Sansão em toda a sua carreira foi: e vi uma mulher. Sansão, ele viu uma mulher. Já começou a andar mal. E Sansão teve um fim muito horrível. Não estou condenando Sansão. Eu só estou dizendo que ele era um servo de Deus. Ou não era? Ou Deus não estava com ele? Como Deus estava com Saul, que Saul até profetizou. Então, esta falácia que uma vez salvo, salvo para sempre, não serve. Nós encontramos o apóstolo Judas. Judas foi escolhido por Jesus Cristo após uma noite de oração. Ele participou de todas as bênçãos e todas as vitórias contra o diabo e contra os demônios nos seus dias de ministério. Mas por amor ao dinheiro, ele se perdeu. Ou Judas não se perdeu. Faça-me um favor, antes de ensinar que uma pessoa que é salvo não perde a salvação, pense em Judas, pense em Sansão, pense em Saul, Coré, Datã, Abirão e muitos outros. Isto prova que a pessoa pode se perder mesmo depois de conhecer a graça de Deus. Judas não foi sempre possuído pelo diabo, pelo demônio. Não! Ele operou milagres em nome de Jesus. Nós encontramos também Ananias e Safira, que já eram da igreja. Ananias e Safira, o casal mentiroso. Ter na família uma pessoa que mente é muito ruim, mas quando o pai e a mãe mentem é muito pior. E eles caíram mortos na presença dos apóstolos. Não me diga que eles não eram servos de Deus, eles eram servos de Deus. A punição significa que eles pertenciam ao Senhor, mas caíram da graça. E espero estar enganado, mas Ananias e Safira saíram desta vida numa situação muito ruim. Muitos dos povos da galáxia que foram salvos, receberam o Espírito, foram redimidos, eram filhos de Deus, mas se afastaram, recuaram. Não me diga que quem recua, ele não se perde. Claro que ele se perde. E muitos outros que nós encontramos na palavra, que o que aconteceu com eles? Eles simplesmente voltaram atrás e acabaram se perdendo. Você lembra de Demas, que amou o presente século, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que abandonou o ministério, abandonou os apóstolos? Demas. E muitos das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2, versículo 3, que foram cheios da graça de Deus, mas caíram e Jesus disse: volta ao teu primeiro amor, senão virei contra ti. Punição. Você sabe que aquelas igrejas se fecharam? Que muitas pessoas dizem que Deus diz: a porta que eu abro ninguém fecha. Mas não se refere à igreja, porque a essas igrejas fecharam. Sabe por quê?
faltou o ensino da palavra. Apareceram lá pessoas que pastorearam a igreja, depois dos apóstolos, que não tinham cuidado com a palavra de Deus. Só queriam receber, talvez, o salário, e as igrejas cerraram as portas, se fecharam. E nós encontramos muita gente que caiu da graça de Deus e não se redimiram. Não encontra registro que eles tenham acertado a sua situação com Deus. Portanto, faça-me um grande favor. Faça um grande favor para a humanidade. Não fique ensinando que uma vez salvo, salvo para sempre, porque não é verdade. Ou não é verdade que Salomão era um servo de Deus e as mulheres apostataram, perverteram o seu coração? Ou não é verdade que Saul até profetizou, estava entre os profetas, e depois cometeu suicídio? Está na hora da igreja se acordar e dizer assim, não, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. E eu digo a vocês, o que eu sustentei aqui como palavra de Deus, eu desafio todos do mundo a dizer o contrário. Me combatam com a palavra. Eles dizem que Deus quer salvar um e não quer salvar o outro. Deus seria o pior tirano do mundo. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os povos da terra. Como ouvirão se não há quem pregue? Eles dizem que Deus manda uma graça salvadora, sem pregação, sem nada, e a pessoa é salvo. Mas o irmão dele, que às vezes é até melhor do que ele no dia a dia, se perde, porque Deus não quer salvar ele. Eu desconfio que isso é uma coisa do diabo para desmoralizar Deus. Portanto, para o nosso irmão Jair Nascimento, dedico este vídeo a você e a todos quantos que querem aprender a palavra de Deus. Procure ler a palavra de Deus. Eu sou um homem muitíssimo ocupado, mas eu tenho o amor da palavra no meu coração. Eu não vou morrer, não vou sair desta vida e levar isso comigo. Todos que forem a Jesus jamais serão rejeitados. O que vier a mim, jamais os lançarei fora. Impossível. Espero não ter ofendido aqueles que defendem que Deus é bom, mas manda uma filha de 16 anos para o inferno, que é uma boa menina da igreja, e manda para o céu o irmão dela, que é um beberrão. Faça-me um favor. É demais para o meu raciocínio, né? Que Deus abençoe todos vocês, onde quer que vocês estejam. Amem a palavra do Senhor, pesquisem e sejam felizes servindo ao Senhor. Amém e amém.